Olá, queridos telespectadores. Gratidão pela sua companhia hoje aqui comigo, conosco, mais um episódio do Conexão que Cura. Muito obrigado por estar partilhando com a gente mais uma noite incrível, onde hoje a gente vai trazer histórias emocionantes. A gente tem aqui hoje a nossa participante, Janete de Castro, onde ela é esteticista, gestora emocional, escritora, e ela tem muita novidade para dividir com a gente hoje. Não é isso, Luciene? Exatamente. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, Janete, ao nosso programa. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês mais um programa Conexão que Cura, mais um episódio. E eu quero agradecer desde já toda a audiência, né, do pessoal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e todo o pessoal que participou, né, do sorteio, Dia das Mães. E também quero agradecer as meninas, né, as ganhadoras, a Janete Citra e a Catarina, né, que ganharam aí, né, os brindes. Muito obrigada, meninas. E é isso, né, doutora? Exatamente. E como a gente falou, estamos aqui hoje com a Janete de Castro, essa linda, maravilhosa. Janete, muito boa noite. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. De antemão, quero te agradecer por você ter cedido esse tempo para vir dividir a sua experiência conosco. Já aproveitando, se apresenta aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de onde a Janete está vindo e já engajando aí na pergunta, já fala um pouquinho de onde veio esse interesse na área da estética. O que te motivou aí para seguir por esse caminho? Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. É uma honra, né, de estar participando, poder dividir um pouquinho do que trouxe a Janete de Castro hoje, né? Então, hoje eu atuo como esteticista, como gestora emocional, né? Tô aí na escrita do livro. E hoje a gente trabalha atendendo mulheres, né, pessoas, ajudando elas a se encontrarem na sua melhor versão. Eu falo que falar melhor versão é até um clichê, mas eu falo que é um reencontro com a nossa própria essência, trazendo para fora, né, tudo aquilo que a gente como pessoa pode fazer e ser melhor, que é ser feliz. E aí a estética, ela vem nesse propósito, trazendo relaxamento, trazendo também essa conexão com quem nós somos, né, e a gestão emocional também entra nisso, porque a gente não é, como vocês falaram no Conexão com Cura, né, é de dentro para fora. Né? Então a gente unifica o que vem de dentro, né, e coloca isso para fora. E trabalhar com a estética, eu falo que foi um chamado, né? Eu comecei a trabalhar na estética porque eu sofria cólicas menstruais, você acredita? Olha só. E aí eu comecei a fazer drenagem linfática. E a drenagem linfática, depois de um mês que eu estava fazendo ela, eu deixei de sentir cólicas no meu período menstrual. Eu fiquei assim, gente, isso é mágico? Falei assim, preciso fazer esse curso. E aí, depois que eu fiz o curso, eu descobri que a gente não pode se auto-atender, né? Seria perfeito, né? Seria. Então, Bacana. a gente sempre precisa de outras pessoas para estar ali. Mas foi através de uma dor que eu busquei na estética. E eu falei assim, nossa, se com uma massagem, uma drenagem linfática, eu posso ficar livre de dores menstruais, que era meu caso, eu posso levar isso para outras mulheres também. Então, isso começou aí. Nossa, que perfeito, que lindo, né? Bacana. Você vê como é que é lindo a gente poder ter uma dificuldade, né? E Sim. conseguir, através dali, tirar um benefício e distribuir, né? Para outras Sim. pessoas também. Sim. Né, Lu? Exatamente. Janete, gostaria de saber de você o que seria o tratamento no seu espaço de dye laser. Esse eu falo que é uma das minhas paixões. Eu amo o Day Laser porque é um dia onde várias mulheres, a gente marca um dia, né? E todo mundo vai naquele mesmo horário se cuidar. Mas o Day Laser eu falo que é uma construção da liberdade. Por quê? Tem muita gente que se incomoda com os pelos. Né? Então eu falo assim, todo mundo que se sente com os pelos indesejáveis tem a opção hoje da gente utilizar a depilação a laser, de remover esses pelos sem dor, não tem dor. A pessoa fala assim, nossa, mas depilação a laser dói? Depende do aparelho que você trabalha com ele. O aparelho que eu trabalho hoje em dia a tecnologia melhorou muito, né? Para trazer conforto para a pessoa. A gente quer ficar linda, bonita, maravilhosa, mas não precisa ser sofrendo. Sem dor, né? Sem dor, por Sem favor. dor. Precisa, né? Então,
O Day Laser, eu falo que ele também é um propósito, assim, de Deus na minha vida, porque eu já pensei em desistir muitas vezes. Outro dia eu falei assim, nossa, quanto tempo você trabalha com a depilação a laser? Eu não lembrava. E aí fui buscar lá no Instagram, 2016. E aí eu descobri que muitas vezes, quando eu pensei em desistir, eu sempre mandava alguém que falava assim, nossa, alguém me indicou e falou que você é maravilhosa, que teve resultado, mas que eu queria uma pessoa que fosse sensível, delicada, e eu encontrei isso em você. Eu falo assim que alguns vídeos lá atrás, assim, a gente fala que é bem amador mesmo, respondendo perguntas, dúvidas, salvos no meu Instagram, trouxe essa pessoa até mim, porque ela queria, antes de passar com o profissional, conhecer quem era profissional. Sim. E ali ela não viu o meu trabalho, mas ela percebeu o meu jeito de falar sobre a depilação a laser e sobre o cuidado. Então tem uma história assim muito legal que aconteceu com uma cliente que, bem no momento que eu queria desistir mesmo, porque tipo, eu não tava tendo um alcance naquele momento de clientes. Sim. E eu falava assim, eu preciso de mais clientes para poder pagar a locação do aparelho, o trabalho, né, de você ficar ali atendendo. Eu falei, vou desistir. E aí, naquela semana, apareceu uma pessoa falando assim, nossa, eu recebi uma indicação sua. E era uma professora, que ela estava afastada, afastada, assim, né, do trabalho. E ela estava com depressão, e ela estava com pelos encravados, tanto virilha como axilas. E aí a dermato falou para ela assim, você precisa fazer depilação a laser. Só que ela não queria passar, assim, ela falou assim, eu vejo um monte de lugares, clínicas e tudo mais, mas eu não sinto de passar. E aí me indicaram você, que você era uma pessoa muito delicada. E aí ela foi assistir também meus vídeos, e aí ela chegou para mim e me falou isso. E eu falei assim, Senhor, é a resposta que eu buscava, que não é para eu desistir. Eu fui entendendo que não é só construir a sua liberdade, mas também uma construção da sua autoestima. Porque para muitas pessoas é só tirar um pelo, mas para outras a construção mesmo de ganhar liberdade, de ganhar vida, de alimentar esse amor próprio. Sim, como você citou, na verdade, também um dos benefícios seria esse, na ajuda do tratamento de pelos encravados, é isso? Sim, isso e mesmo. Quanto tempo, mais ou menos, assim, a pessoa tem que fechar um pacote? Ou, por exemplo, em 2, 3 sessões, ela já consegue ter uma eliminação dos pelos? Como que funciona um pouquinho disso? Então, o meu trabalho, com a depilação a laser, ele é diferenciado nesse sentido. Eu não fecho pacote. A pessoa vai, faz sessões únicas. E aí, ela conseguindo o resultado, ela volta para a próxima sessão. Claro, você tem que fazer sessão após outra para você conseguir ter o seu resultado de eliminar os pelos. Então, assim, dependendo da região, é mais de 5 sessões. Mas tem pessoas que dependem de pessoa para pessoa, de pelo para pelo, né? Que leva até 10 sessões, até mais. Entendi. Depende da região também. Mas a média é umas 5 sessões. Na primeira sessão, você já consegue um resultado muito satisfatório. E aí, você volta para a próxima sessão. Então, eu não fecho a pessoa, ela não é obrigada a voltar comigo 10 sessões. Mas ela volta, porque ela teve o resultado. Sim, que maravilhoso. Então, essa técnica que você faz, Janete, eu queria saber, para pessoa que tem muita sensibilidade na pele. Você tem algo assim que você queria passar para as pessoas? Então, ela é indicada para todos os tipos de pele, né? As pessoas falam que, por exemplo, a pele negra ela é mais sensível. Então, a máquina que eu utilizo, ela tem uma ponteira que ela é resfriada. Então, em contato com a pele, o laser ele aquece. Ele vai atingir o folículo do pelo, né? E aí, quando ele vai passar pela camada, ele fica numa temperatura confortável. Tanto para quem é sensível, como para quem não tem sensibilidade nenhuma. Então, eu falo que acaba demorando um pouquinho mais, porque você vai ajustando o aparelho para a cliente que você vai estar atendendo ali, conforme a sensibilidade dela, para ela conseguir um resultado da mesma forma. Muito interessante, né? Que bacana. Janete, vamos falar agora, mudar um pouquinho de assunto, vamos contar agora pro pessoal lá de casa, que eu entrei no seu Instagram para te conhecer, eu falei, deixa lá eu ver melhor o trabalho da Janete. Eu vi, gente, vocês precisam entrar lá e ver. Janete fazendo corrida, várias medalhas, eu falei, nossa, mas ela é esportista também, divide com a galera lá de casa, da onde surgiu esse interesse pela corrida, como que isso te auxilia aí no dia a dia, se transformou a sua vida na área pessoal, profissional, conta lá pra galera um pouquinho. Nossa, a corrida, ela é uma das minhas paixões, eu amo a corrida de rua, por quê? Ela surgiu na minha vida na escola. A gente era obrigado, quando era criança, a correr, participar da educação física. Obrigação, né? Uhum. E eu sou do Paraná.
E lá no Paraná, na escola onde eu estudava, nas aulas de educação física, a gente tinha aula de corrida. A prova era uma corrida. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu já estava adolescente, 13 anos, e aí eu ficava assim, nossa, aqui o pessoal não via assim as pessoas fazendo atividade física nem nada. E aí eu comecei a engordar. Depois da minha adolescência, eu falei assim, gente, eu preciso entrar em forma, tudo. E meu tio corria. Eu falei assim, vou começar a correr com ele. Mas durou muito pouco. E aí depois eu engravidei, né? E para recuperar o peso, eu falei assim, preciso fazer alguma coisa para recuperar o peso. E eu comecei a fazer essas corridas de rua. Então, sempre ia com os meus irmãos. Hora com um, hora com o outro. Eu tenho 5 irmãos. Então, os 3 mais velhos, a gente sempre correu junto. Legal. Sempre dividiu a companhia. E aí, com isso, eu corria todo final de semana, no domingo. Então, eu fui descobrindo na corrida que ela podia fazer algo para mim, além de melhorar o corpo. Porque eu trabalhava muito, eu entrei numa série assim que eu trabalhava demais, 2 empregos, e estudava, e eu não tinha tempo, então era muito estresse. E a corrida, ela me ajudava a me livrar do estresse. Hoje a gente fala de burnout, então eu passei por alguns burnouts, vamos dizer assim, mas a corrida ela me salvou, porque ela trouxe para mim qualidade de vida, e mais do que isso, ela me ajudou na conexão comigo mesma, porque quando eu corro, principalmente depois dos 10 minutos, a gente para de prestar atenção nos pensamentos que vêm de fora, nas obrigações que a gente tem, e comecei a me conectar comigo mesma. Então eu falo que através da corrida eu consegui de fato me conectar com quem eu era, escutar aquilo que eu mesma tinha para dizer para mim, e principalmente aquilo que Deus tinha para dizer para mim. Então eu comecei também a ter uma conexão com Deus assim muito mais íntima. Então, eu falo que a corrida, ela me salvou, não só do estresse da correria do dia a dia, mas ela me salvou de ficar afastada de quem eu era. Gente, que lindo, tá vendo? Já fica a dica para você de casa, que às vezes tá aí sedentário. Olha, vamos correr, vamos fazer uma coisa, não gosta de corrida, como a Janete. Caminha. Exatamente, comece com uma caminhada, né, vai ao ar livre. Eu acho que isso também é muito importante na questão da saúde em geral, né? Você também manter a sua mente sã. Então, essa conexão também espiritual, você ter essa questão de parar um pouquinho, se desligar da correria. Às vezes, você pode colocar uma música ou uma oração, enfim, o que você achar melhor, uma aula, alguma coisa que vai te tirar um pouquinho daquele momento externo. Isso realmente te ajuda, gente. É de uma valia que vocês não têm ideia. Então, você que não faz atividade física, já fica aí a dica da Janete. Assim como transformou a vida dela, pode transformar a sua vida também. Então, isso é maravilhoso, tá vendo? Que história linda que a gente tá compartilhando aí hoje. E é isso aí, minha gente. Vamos para a próxima pergunta para a Janete. Gostaria de saber qual o serviço que ela oferece no espaço dela, já que ela tem um espaço com nome maravilhoso, Espaço Sensação. O nome, gente, já dá até vontade de agendar com ela, né? Fala sério. Responde pra gente aí, Janete, pra nossa audiência, por favor. A gente faz alguns serviços. Um deles a gente já falou aqui, que é a depilação a laser, né, o day laser. Mas a gente trabalha com tratamentos tanto faciais como corporais. Trabalho com criolipólise. Então, o foco, eu sempre falo assim, que o meu foco era sempre as pessoas em si. E aí eu foquei muito nas minhas técnicas manuais, né, que são as massagens relaxantes, bambu, massagens com pedra, spa detox. E aí, por conta dessa paixão também de atender mulheres e fazer massagem, descobri que além do que elas buscavam ali, além de você relaxar, e aí a gente vira muito, um divã, né, descobrindo que precisa de algo mais, né? Então, nasceu também o desejo de ter um spa. Então, agora a gente está em construção, né? Estou em construção do meu spa, né? Ele está lá em obras, sendo construído, vai ser reinaugurado em breve, mas com serviços para relaxar, né? Para trazer paz mental, né? E emocional e física, né? Gente, isso é perfeito, isso é maravilhoso. E vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Aguarde.
Espaço Elisângela Ferreira, o melhor em cuidados pessoais no Rio de Janeiro. Disque 021 98526 2870. No estúdio Podisticando, sua voz ganha vida. Agende seu horário e faça acontecer. 11 96528 3544. Está perdido? Precisando de ajuda em produtos digitais? Procure a melhor. Bruna Ferreira, 11 96062 1437. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor. Memel Lingeries, 11 94778 4144. E elas enviam para todo o país. Para você que está ligadinho aí no nosso programa, viemos apresentar o Conexão que Cura. Produtos maravilhosos como Sun Health, 13 vitaminas, 7 minerais, não tem glúten, não tem lactose, não engorda. Se você estiver tomando algum outro remédio, não tem problema tomar junto, porque ele é um suplemento natural, assim como o TCO, né, Lu? Exatamente. TCO é um tratamento que ele trata de fora para dentro, fazendo essa conexão, essa explosão de tratamento. O TCO, além dele ajudar na queda, no crescimento, no fortalecimento, ele trabalha no bulbo capilar. Ele também ajuda na dermatite de contato. E se você tá aí com todo esse problema aí, com falta de vitamina, falta de mineral e também com queda, adquira já o kit Conexão que Cura. Você vai ter essa explosão de tratamento aí, né, doutora? Exatamente, QR Code na tela, só você passar aí o seu celular, escanear, já vai direto lá pro link de compra, ou acesse o link da descrição e o nosso Instagram também, que já tem lá no link na bio também. Você não vai perder essa, né? Não fique de fora. Conexão que Cura. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. E você que tá aí ligadinho, que quer ver também a sua marca, a sua empresa passar no Brasil inteiro, vocês viram, né? Que maravilha. Vocês vão entrar em contato com a gente no direct ou através do WhatsApp, tá bom? Vou passar para vocês. 11 9 3451 9124. De qualquer maneira, a gente vai deixar na descrição. Manda um oi lá pra gente e no próximo episódio é você que vai estar brilhando aí na telinha também. Não é verdade, Lu? Exatamente. Então vamos lá, continuando aqui, Janete maravilhosa. Vamos voltar ao nosso bloco. Agora você vai falar pro pessoal uma novidade que tá chegando aí. Primeiro você vai contar do seu livro que você já tem, como é que surgiu, né, essa ideia de ser coautora do livro. O nome do livro, Mulheres Transformadoras para Reinar. Gente, olha o título desse livro. Já é super impactante, né? Você vai falar pro pessoal de casa aí como que surgiu essa ideia, onde a gente encontra o livro e quais os próximos projetos. Aí já deu spoiler. Já deu spoiler. Queremos saber. Olha, ele é muito especial porque ele foi o primeiro livro de coautoria e já tem aí, né, mais 2 publicados, então tem 3 livros em coautoria e outro solo que vai estar sendo lançado esse mês também. Olha, parabéns. Obrigada. Parabéns. Mas a ideia deste livro, eu falo assim, que foi também um chamado de Deus, porque eu estava participando de uma mentoria e a moça divulgava lá que quem quisesse participar da coautoria era para estar dando início, e eu não dei atenção. E aí faltava, alguns dias para terminar o prazo, para poder fazer parte, e eu senti muito forte no meu coração, você precisa escrever o livro.
E essa ideia veio muito como inspiração numa corrida. Então, é tudo interligado, não tem nada separado. Então, assim, tanto a ideia do livro solo, a capa, tudo, né, que é assunto para um próximo, né? Para um próximo. Também foi na corrida. E aí eu senti muito forte. E aí eu falei assim, vou passar mensagem para ela. Eu falei, dá tempo de participar ainda dessa coautoria? Ela falou assim, dá, tem 2 dias. Eu falei, 2 dias? Ok, eu topo. Ela falou assim, olha, você vai precisar escrever. Me deu a quantidade de páginas para eu escrever tudo. E aí eu escutava assim na minha mente falando assim, vai transcrever uma meditação. Eu ficava assim, gente, pra que eu tô escutando pra mim escrever uma meditação? E aí passou a metade do dia e continuava aquela voz, vai transcrever uma meditação. Aí eu peguei uma meditação, porque eu tenho várias meditações, fui transcrever. Deu 2 folhas. Terminei de transcrever a meditação, automaticamente, quando eu terminei, eu comecei a escrever o meu capítulo. E aí, perfeito. 6 folhas direto ali, escrevendo. E eu falo que foi um processo de cura também. Porque era a minha história escrita e eu lia e falava assim, nossa, parece ter escrito de forma poética. Mas trazia a minha história, as minhas dores e as lágrimas molhando o papel. E eu chorava de soluçar. E eu terminei, tipo, era 1h da manhã. E eu olhava para aquele papel e falava assim, vou fazer as perguntas, que tinha que colocar perguntas no final de cada capítulo. Sim. E quando eu li, eu ficava assim, nossa, fui eu que escrevi tudo isso? Só que eu me conectei porque era a minha história contada de uma forma poética, então eu falo que foi de forma muito intuitiva que nasceu esse capítulo. E ao mesmo tempo que eu escrevi ele também foi uma cura. Então eu falo que, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu escrever um livro, eu tinha muito isso comigo. Eu sempre admirei quem escrevia livro, falava, nossa, a pessoa tão inteligente, capaz de escrever um livro e tudo, e não me achava capaz. Então, quando surgiu essa oportunidade de escrever em coautoria, de você não precisar escrever o livro todo, né, mas escrever o capítulo, eu falei assim, nossa, é uma oportunidade, mas também não dei atenção. Então, eu falo que Deus, ele vai colocando oportunidades e se você não olha para elas, ele vai lá e te dá um puxão, que você sente com tanta intensidade que você precisa fazer aquilo. E eu falo que foi o primeiro pontapé, talvez, para eu poder conseguir, talvez não, com certeza, para eu conseguir escrever meu livro solo que eu estou escrevendo, que ela é realmente uma vivência de experiências que eu tive e que, de uma forma em geral, todos nós temos, porque ele nos conecta só com a minha história. Porque Perfeito. a experiência deste capítulo, eu dei para 5 clientes minhas. Eu falei, vou ler o capítulo para vocês e vocês me dão a opinião de vocês. Ficou bom? Até hoje elas não deram a opinião delas. Eu fiquei me perguntando por quê. Porque quando eu leio o capítulo para elas, automaticamente elas voltam para a história delas e falam, nossa, é isso mesmo. Nossa. E aí eu fiquei intrigada com aquilo. Porque elas não deram a opinião do capítulo, mas atingiu elas de tal forma, alcançou, que eu falei assim, nossa, realmente... Você alcançou o objetivo do livro. Isso, exato. É quando algo Conexão. é tão bom e conectado que não precisa falar. O silêncio já fala tudo. Né? Sim. Mas é isso mesmo. E é isso, gente. E aí, Janete, fala pro pessoal de casa, onde que o pessoal consegue comprar o livro? Como funciona? Ele tá numa livraria, é online? Então, hoje, eu não tenho ele em livraria ainda, né? Uhum. Ainda. Você viu? Olha, ainda. Isso aí. Ainda. Mas pode encomendar comigo mesmo, pelo Instagram. A gente tem um link, né? Você E entra tem lá ele... no seu direct, então. Isso. Já aproveita e deixa o seu Instagram, então, pro pessoal que tá te Isso. seguindo aí, seguindo a gente na audiência. É Janete. Espaço sensação, deu um arroba antes, que é do Instagram, né? @janete.espaço sensação. E aí eu tenho ele também, tanto no livro físico, para quem gosta do livro físico, tem ele no e-book digital também, através Perfeito. da Eduz. E tá Né? Então linda tem essa um link. capa, vocês estão muito Ficou de parabéns, tá lindo mesmo. maravilhoso. Maravilhoso. É incrível. E vamos para a próxima pergunta. Janete, eu vou fazer uma pergunta para você. Que o pessoal aí tá curioso. Explica um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você falou pra gente. Gestora emocional. O pessoal aí tá curioso. E a gente também. Com certeza. Então, a gestão emocional, eu falo que tudo é interligado.
Eu falo que quando eu comecei lá com aquele problema do estresse, eu fui buscar autoconhecimento, eu fui procurar me conhecer mais, saber mais sobre mim, e foi na onde eu conheci a gestão emocional. Aí eu me conectei com a gestão emocional, com a formação de gestão emocional, e entrei para a formação, virei a terapeuta, né, da gestão emocional, e trouxe isso para minha vida, porque também foi algo que me curou. Falo que a gente vai curando em etapas, né, em fases e em níveis. E a gestão emocional foi esse encontro, né, de eu não ficar presa nas minhas emoções, porque a gente fica presa nas emoções que não são boas. Porque a emoção que é boa, ela vem e passa, mas uma raiva, uma mágoa, uma decepção, os sentimentos ruins, eles impregnam nas nossas experiências de vida e eles ficam trazendo, a gente vive no ciclo, né? Então, através da gestão emocional, eu falo que eu descobri passar pela emoção e não me tornar a emoção. Não ser carregada pela raiva, não ser carregada pela mágoa, não ser carregada pela decepção, pela tristeza, dos momentos que a vida nos traz. Porque a gente passa por muitos momentos na nossa vida que são muito desafiantes, que é perda de um ente querido, é a nossa própria história, que é carregada de muitos desafios. E sentimentos de não merecimento, sentimentos que a pessoa não tem a capacidade de chegar. Então, eu lembro que quando eu comecei até com o próprio livro, eu ficava assim, nossa, eu não tenho capacidade para escrever um livro. Mas eu falo que eu fui tendo que abrir mão, né, e também ser vulnerável, para colocar também, por exemplo, a terapia, você se abrir e ser vulnerável para que o outro te acesse de uma forma que você não enxerga, porque a gente tem um ponto cego. Quando a gente está nas nossas próprias histórias, nas nossas próprias crenças, né? A gente não consegue ver, às vezes, o outro lado. Então, quando a gente está numa terapia, o profissional ele vai estar direcionando o seu olhar para você olhar para você e você tomar as suas decisões. E eu tinha uma crença que eu achava assim, nossa, a terapia a pessoa vai falar o que eu tenho que fazer. E não, a pessoa não tem que falar o que você tem que fazer, mas você vai abrindo a sua consciência e para enxergar você mesmo tomar as suas próprias decisões baseados naquilo que você está tratando naquele momento. Então, a gestão emocional, eu falo que ele é um encontro de nós com nós mesmas, nos despindo de todas as coisas, sendo livres de todas as emoções negativas, apesar que são elas que fazem com que a gente amadureça, quando a gente consegue passar por elas e não se tornar delas. Fiquei com raiva. O que é passar pelas emoções e não se tornar elas? Não é deixar de sentir as emoções. Eu fiquei com raiva, eu vou me dar o direito de ficar com raiva naquele momento. Porque eu estou sendo autêntica comigo, eu não estou me negando. Mas aí depois eu vou entrar no momento assim, por que eu fiquei com raiva? Vou me auto-investigar. Então, é certo ou errado? Não existe certo e errado dentro da gestão emocional. Existe o que você sente. Existe o que você vai fazer a partir do que você sente. Então, não existe lados. Então, a gente sempre fala que dentro da gestão emocional e dentro da terapia não tem julgamentos, né? Por isso que eu sempre convido as pessoas dentro do meu Instagram, a gente sempre grava live, tudo convidando a autopresença, porque também quando a gente está no nosso momento presente, exercendo a nossa autopresença, a gente não se entrega e não fica na emoção. A gente passa por ela, percebe ela e depois você segue. O que isso trouxe de aprendizado para mim? O que eu posso aprender com esse momento? E sigo. Então a gente segue identificando, fazendo essa autoinvestigação e alcançando o amadurecimento. Fácil, desafiante. Eu imagino. E outra, perfeito a gente abordar esse tema, o pessoal de casa também conhecer, porque realmente foi o que você falou, né? Acho que não só você, como muitas pessoas, eu também já passei por isso. A gente fala assim, terapia, a gente já cria um bloqueio, é igual você falou, às vezes a gente pensa assim, a pessoa vai me ditar regras, ela vai dizer o que eu tenho que fazer na minha vida, e não é isso, na verdade é abrir horizontes, é te mostrar, é você se conhecer, é se transformar. Então, gente, eu não sei vocês aí de casa, mas eu já super quero fazer a terapia com a Janete.
Próximo horário é meu, tá? Por favor, Janete. Ah, por favor. É bacana né? falar disso, né? Eu acho que a gente tem que Bacana. mostrar pro pessoal de casa, abrir um pouco a mente, né? Entender que isso é transformador. Não Sim. é uma regra, é você se conhecer, é você Sim. se abrir, é você trocar experiências. Eu acho que isso é o que é válido, né? É, porque tem muita gente que tem o bloqueio, acha que terapia não é pra ele. Ah, não é pra mim, né? Essa crença, que nem você falou, né? Tem essa crença de achar que é uma coisa chata. E como você diz, né, que a pessoa tem a liberdade, né, de expressar ali dentro do conteúdo, né, dentro do tratamento, né, o que ela sente, né, que é o sentimento, né. E é muito bacana explicar sobre isso. Muito obrigada. Janete, vamos lá. Deixa um recadinho agora pro pessoal de casa que tá acompanhando a gente aí ligadinho. Qual o recado que você deixa para quem quer empreender? Você, mãe, mulher, linda, maravilhosa, tem seu espaço, escritora, correria do dia a dia. Para quem quer empreender lá de casa, qual o recadinho que você deixa para alguém que tá querendo começar agora? Eu falo que comece. Você vai ter medo, você vai se sentir insegurança, mas comece. Não deixe o seu sonho engavetado pelo medo. Eu acredito que quando você tem um desejo de empreender, de começar, um sonho. Então, eu comecei a empreender através da estética por causa de um sonho de me livrar das dores, né? Então, se você tem esse propósito de ajudar outras pessoas, né? A gente começa a empreender o primeiro propósito, ganhar dinheiro, né? Com aquilo que a gente está trabalhando. Verdade. Não é, gente? É. E aí, certeza. só que isso tem que vir carregado de paixão por aquilo que você faz. Porque o empreendedor hoje encontra muitas dificuldades, principalmente financeiras, principalmente quando começa. Então, não desista, olhe para dentro de você, encontre a força, essa paixão e vá. Busque ajuda, né? Hoje temos vários meios de ajuda, né? Eu assisti o programa passado, a Lu mencionou sobre o Sebrae, então eu também já fiz vários cursos no Sebrae, no Senai. Então tem vários lugares gratuitos, né? Que você não precisa, no primeiro momento, que você não tem verba mesmo para investir, né? Mas comece. Eu comecei atendendo na minha casa. Eu comecei atendendo a domicílio. Então, eu não comecei tendo o meu próprio espaço. Eu comecei atendendo na casa de outra pessoa, né? E depois eu comecei atendendo na minha casa e depois eu construí o meu espaço. Então, assim, é um passo por vez. Então, apenas comece. É isso, querida maravilhosa. Tá vendo, gente? Você que tem esse desejo, eu acho que é importante, é isso mesmo, como a Janete falou e a gente vem frisando, né, nos programas, é você começar. Tem esse desejo no coração, é porque Deus já colocou a sementinha. Aí você vai, faz sua parte, né, que eu te ajudarei. Então, regaça as mangas, vai pra cima mesmo. Dificuldade vai ter aí no meio do caminho, mas tudo é superável. Eu acho que você querer já é o primeiro ponto. Não desista, vá até o final. Sempre a gente vai estar abordando esse tema aqui, porque eu acho que é importante, né? Não somente para mulheres, tá? Porque a gente também foi questionada sobre isso. Os homens também que estão acompanhando a nossa audiência aí, tá bom? Que às vezes a gente fala assim, meninas e tal, porque o nosso público maior é feminino. Mas você, homem que tá em casa também, às vezes tem esse desejo de empreender. Começa aí da garagem da sua casa, monta um delivery, enfim. Vai buscar conhecimento, que eu acho que é importante, como a gente já citou, né? Igual a Janete falou, nos programas anteriores, a Lu deixou dicas aí de Sebrae, Senai. Então, eu acho que assim, busca conhecer, né, o nicho que você quer entrar, busca conhecimento e tudo vai dar certo. Não é isso, querida? E vamos dar uma pausa, porque agora é aquele comercial magnífico. Realmente, conexão que cura, né, gente? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Sunhealth e TCO. Mas fica ligadinho aí que já já a gente tá de volta, hein? Espaço Elisângela Ferreira, o melhor em cuidados pessoais no Rio de Janeiro. Disque 021 98526 2870. No estúdio Podisticando, sua voz ganha vida. Agende seu horário e faça acontecer. 11 96528 3544. Está perdido? Precisando de ajuda em produtos digitais? Procure a melhor. Bruna Ferreira, 11 96062 1437. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor. Memel Lingeries.
11 9 4778 4144 e elas enviam para todo o país. Para você que está ligadinho aí no nosso programa, viemos apresentar o Conexão que Cura, produtos maravilhosos como Sun Health, 13 vitaminas, 7 minerais, não tem glúten, não tem lactose, não engorda. Se você estiver tomando algum outro remédio, não tem problema tomar junto, porque ele é um suplemento natural, assim como o TCO, né, Lu? Exatamente. TCO é um tratamento que ele trata de fora para dentro, fazendo essa conexão, essa explosão de tratamento. O TCO, além dele ajudar na queda, no crescimento, no fortalecimento, ele trabalha no bulbo capilar. Ele também ajuda na dermatite de contato. E se você tá aí com todo esse problema aí, com falta de vitamina, falta de mineral e também com queda, adquira já o kit Conexão que Cura. Você vai ter essa explosão de tratamento aí, né, doutora? Exatamente, QR Code na tela, só você passar aí o seu celular, escanear, já vai direto lá pro link de compra, ou acesse o link da descrição e o nosso Instagram também, que já tem lá no link na bio também. Você não vai perder essa, né? Não fique de fora. Conexão que Cura. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Voltamos. Gratidão por você ter esperado aí com a gente. Obrigada mais uma vez por você estar acompanhando o nosso programa. Hoje a gente está aqui com essa maravilhosa Janete de Castro. E eu vou dar um recadinho para vocês, que eu acho que é muito importante. Pessoal, a gente está aí no Maio Amarelo. Deixa eu só dar uma dica para vocês. O porquê do Maio Amarelo, né? Que às vezes o pessoal confunde bastante com setembro. Acho que setembro amarelo, alguma coisa assim da área da saúde. Mas esse Maio Amarelo é totalmente diferente. O porquê maio? Maio foi porque a ONU, há muito tempo atrás, acho que 2011, se eu não me engano, fez uma comemoração porque já tinha uma década de informações, né, sobre segurança no trânsito. Então, foi decretado maio. Amarelo é atenção no trânsito e o laço que eles colocam aí para atenção questões sociais, né? Então, Maio Amarelo, pessoal, nada mais é do que você ter segurança no trânsito, você ter atenção. E sabe qual é a sacada, Janete, maravilhosa que eles tiveram? Eles colocaram uma pessoa no vídeo de divulgação falando ao celular, andando. Eu achei aquilo magnífico, né? Um vídeo de trânsito com uma pessoa andando. Aí eu fui entender o porquê. Né, ele tá andando com o celular e ele causa vários acidentes assim no meio do caminho. Ele esbarra no feirante, ele derruba uma pessoa de bicicleta. Então, conscientizando que a gente também, pedestre, tem que tomar ter atenção, né, quando a gente anda. Então, às vezes a gente na correria do dia a dia fica ali com o celular, acaba também causando acidentes. E a maioria dos acidentes hoje em dia no trânsito, 50% mais ou menos deles, é referente a alta velocidade. Então, nós já tivemos aí, né, pelo Detran e o governo de São Paulo, melhoria nas vias, melhoria em leis do trânsito, mas a gente ainda precisa focar na parte humana. Então, fica aqui a nossa conscientização, pessoal, desacelere. O foco desse mês de maio é isso, desacelere. O seu bem maior é a sua vida. Então, vamos diminuir, vamos se conscientizar que tem uma galerinha te esperando todo dia para voltar de casa, que seja o seu pet, que seja a sua plantinha, o seu passarinho, tem alguém lá te esperando. Então, vamos se conscientizar e vamos tentar diminuir aí essa questão dos acidentes, que eu acho que é muito importante também. Estamos aí encerrando essa conversa maravilhosa de hoje que a gente teve aqui com a nossa querida Janete de Castro. Janete, eu vou abrir espaço para você falar com o pessoal lá de casa, deixar novamente seu arroba, fazer o seu merchan do seu livro, que tá lindo, maravilhoso. Pessoal, pode dar um agradecimento aí pra galera que tá acompanhando a gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E aí esse é o primeiro livro, né? Mas lá no meu Instagram vai ter o link também para os outros 2 livros que também já está disponível para venda. E
o legal dele é que ele também tem PDF no digital, né? Legal. Para quem gosta, mas eu ultimamente eu tô muito do livro físico. Eu gosto de folhear o livro físico. Então pode também estar fazendo encomenda diretamente comigo lá no meu Instagram, janete.espaço-sensação. Gente, vocês não vão acreditar. No intervalo que passou aí agora, a gente conversou aqui, a Janete falou assim, olha, pela audiência incrível que vocês têm, que ela sabe que a gente tá alcançando aí o mundo inteiro, ela disponibilizou duas, vocês não estão entendendo, 2 terapias para você que está acompanhando a gente aqui agora. Então, como é que vai funcionar? Fica ligadinho, a gente vai deixar um post lá no nosso Instagram, @conexãoquecura_. Então, você tem que se inscrever na página, a gente vai deixar um post lindo, maravilhoso dessa querida Janete, e você vai entrar lá e vai marcar um amigo, tá bom? Aí, quando for na segunda-feira, vamos deixar segunda-feira, Lu? Acho que é melhor, né? Que a gente pega aí a audiência também do reprise de domingo. Pode ser. Pessoal, lembrando, nós estamos com vocês todas as terças, às 9 da noite, com reprises aos domingos, às 15 horas da tarde. Então, não esqueçam, fiquem ligadinhos. Então, a gente vai aproveitar que você se perder terça-feira, audiência ao vivo, você vai assistir no domingo e você vai entrar lá no post e você vai marcar lá. Entra no post da Janete, marca um amigo e segue a página. Aí, na segunda-feira à tarde, eu e a Lu disponibilizaremos lá quem foram os ganhadores. 2 terapias com essa linda, maravilhosa Janete. Janete, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Quinta-feira, às 9 da noite. Gente, eu acho que eu, na empolgação, falei errado. Quinta-feira, às 9 da noite. Mas, enfim, vocês vão acompanhar a gente aí toda quinta, às 9 e domingo, 3 horas da tarde, com reprise, tá bom? Só corrigindo aí. Janete, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe o seu caminho. Foi um programa maravilhoso. Obrigado pelo seu tempo, por você disponibilizar e dividir com a gente essa experiência linda da tua vida. Eu fiquei assim encantada. Vou conhecer o seu espaço. Eu e a Luciene, nós vamos lá gravar, porque teremos também, galera, essas gravações externas. Então, quando tiver o seu espaço lá, que você terminar a reforma, vai ser um prazer lá tomar um café com você. Suas mãos que curam, que você falou aí, as massaginhas, já super quero, tá? Que Deus te abençoe. E gratidão mesmo por ter dividido com a gente hoje essa noite maravilhosa. Deus te abençoe. Obrigadão. É isso aí, gente. Vamos encerrar mais um programa Conexão que Cura. Quero agradecer desde já a todos, né, que participaram. E eu vou deixar uma mensagem, né, uma mensagem bíblica para vocês. Né, vou ler aqui a carta de Tesalonicenses. É uma palavra meio difícil para falar. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Eu acho que é isso. A gente não pode cansar de fazer o bem. Fazer o bem sempre, né, sem olhar a quem. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Gente.